importante. No início, era tudo sem forma e vazio. Né? Você está com a sua Bíblia aberta e você vai ver logo. A terra era sem forma e vazia. Então, esse aí é o grande problema. Havia trevas sobre a face do abismo, havia esse grande abismo. Então, olha, deformidade, vazio, escuridão, abismo, são elementos que estão ali naquele momento. Elementos que mostram o verdadeiro tormento. A terra é apenas uma massa bruta, uma massa de construção, como disse Calvino, um lugar inóspito, um lugar que não fazia nenhum sentido para a sobrevivência de ninguém, de nada ou ninguém. Mas a primeira lição que a gente vai ver aí, a lição prática disso, é que Deus é quem dá forma ao coração. Cadê? Pode passar aí. Acompanha aí, hein? Deus é quem dá forma ao coração informe. Deus é quem dá forma. Vamos ver como é que se dá isso. A primeira coisa que o grande artista vai fazer, Deus vai fazer, nesses primeiros capítulos aí da Bíblia, é tratar do problema do sem forma e vazio. E você precisa ler percebendo isso. Nos 3 primeiros dias, ele vai dar a solução para o sem forma. Aquilo que está deformado, informe, ele vai trazer forma. Nos demais 3 dias, ele vai resolver a questão do vazio. Então, nós vamos ver versículos 3 a 5, você pode acompanhar na sua Bíblia, vai estar aqui também, projetado, para quem não trouxe a Bíblia, mas é bom você ler e já imaginando as coisas. Diz assim o texto, de Gênesis 1, de 3 a 5. Resolvendo o problema do sem forma. Haja luz, houve luz. Viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas, chamou Deus a luz dia, as trevas noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Gente, só a presença da luz já vai trazer sentido a esse lugar que não tinha sentido algum. Já vai começar a trazer forma a esse ambiente, porque a luz chega e logo as trevas vão ter um lugar, um espaço para elas, chamado noite. A luz vai ter o seu espaço, o seu lugar, chamado dia. Veja que Deus já vai trazendo o equilíbrio. Onde não tinha sentido, onde não fazia sentido algum, Deus traz o equilíbrio. Isso é maravilhoso ver isso. A terra já começa, e a gente já começa a perceber que a terra é algo que gira no seu eixo, porque existe o que agora? Tarde e manhã. Existe tarde e manhã. As coisas começam a fazer sentido. No segundo dia, que você vai acompanhar dos versículos 6 a 8, Deus já vai criar o firmamento e fazer uma outra separação. Veja bem, Gênesis 1, de 6 a 8, acompanhe na sua Bíblia. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Ele está organizando aquilo que estava sem forma, percebe? Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, assim se fez. Chamou Deus ao firmamento dia, houve tarde de manhã, o segundo dia. O firmamento, a palavra para firmamento é de fato uma placa, algo rígido, duro, que é formado, que é criado do nada. Isso para fazer separação entre as águas. Ficam águas embaixo e outras águas vão para cima. Que água é essa? Nuvens. A atmosfera já aparece, as nuvens já estão lá, as águas acima do firmamento já são aquela fonte de água, a chuva, né, que vai poder cair no tempo certo, fontes de chuva. As coisas agora já estão organizadas, percebe? A água já está embaixo, já tem lá em cima, atmosfera, nuvens, o firmamento. Vai imaginando a obra do artista. Uma curiosidade que esse segundo dia é o único dia que Deus não fala que está bom, está ruim. Deus fez e seguiu. Será que é por isso que a gente não gosta muito da segunda-feira? Deixa para lá. Está filmando isso? Corta essa parte aí, viu, gente? Piada boba. Mas, realmente Deus não fala nada, você percebeu isso aí? Mas lá no final, ele fala que tudo era muito bom, segundo dia, está aí, está junto. No terceiro dia, ele vai juntar as águas que estão debaixo do céu em um só lugar. Vai aparecer a terra seca, vai nomear isso aí. Você vai acompanhar na sua Bíblia aí, versículos 9 a 13.
eu pontuei algumas partes aqui que fala assim: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Então Deus faz os mares, joga água para um lado, e aqui aparece a porção seca. Anos e anos depois, uma teoria da ciência aí, né, mostra que de fato era uma porção só. Os continentes eram uma, você que estudou isso, né? Que era uma porção de terra só. Com o tempo eles foram separando, né? E, enfim. Então, isso aqui que foi feito, dessa forma que foi feita. E Deus ainda falou para nessa parte seca que apareceu, ter relva, ervas que dão semente, árvores frutíferas já apareceu, gente, as frutas, as coisas assim deliciosas que a gente tem hoje, já chegou aqui, ó, e a terra produziu essa erva, ervas que davam frutos segundo a sua espécie, e as árvores frutíferas. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então, ao fim do terceiro dia, o ambiente deformado, aquele ambiente sem sentido, já faz sentido. Já tem o céu, já tem luz, já tem dia, já tem noite, já tem os mares, já tem terra, já tem árvores frutíferas, já tem relva, já tem a atmosfera, o ambiente já está com um formato. Deus já resolve o problema do sem forma. Ele já resolve isso no terceiro dia. Que ambiente mais sem forma, deformado, informe, com necessidade de sentido, um ambiente que não tem sentido e existe uma busca por sentido, do que o coração do homem, o meu e o seu coração? Se você olhar para dentro de você mesmo, você vai perceber isso. Você vai perceber muito isso, a necessidade desse lugar, de ter sentido, de ter forma. Agostinho de Hipona, o mais conhecido como Santo Agostinho, né, nas Confissões, ele fala o seguinte, logo no início dessa autobiografia dele: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto. Essa inquietude do coração do homem, essa busca do homem por sentido. Preciso fazer sentido a minha vida tem que ter sentido. Eu peguei o exemplo de Agostinho, mas é a minha realidade e a sua. Agostinho buscava sentido na vida, sentido que ele não encontrou nas mulheres, nas orgias que ele se envolveu, nem na religiosidade que ele procurou. Ele só encontrou esse sentido, quando Deus trabalhou no coração dele, transformou aquele coração dele em um lugar da habitação de Deus. Essa figurinha aí do Agostinho, eu até procurei por ela mesmo, acho muito legal, né? Ele fala da luz na mente, né? E no fogo no coração. Ele precisava desse fogo, dessa presença de Deus, que trouxe, de fato, todo o sentido para a vida dele. Quantos corações estão agitados aí, gente? Buscando, não é mesmo? Sentido, e sentido em fontes totalmente sem sentido. Só Deus continua gerando a luz do nada, a luz que é Ele mesmo, a luz que toda a criação depende. Ele continua gerando isso, gerou no início, gera isso no coração que se abre para Ele, no coração que reconhece que está sem sentido e não encontra em nada nesse mundo sem sentido o sentido para a vida, o sentido para se viver. É Ele que traz para o coração um equilíbrio, como Ele foi dando equilíbrio a todas as coisas nos 3 primeiros dias. Deus é quem dá sentido à vida. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e Davi entendeu essa questão, que é só Deus que traz sentido à vida, que é só Deus que transforma. Davi, pecou demais, fez muita coisa errada, né? Mas aquela que você logo se lembra, é da questão com Batseba, quando ele trouxe uma mulher que não é dele, ele possuiu uma mulher que não era dele, ele colocou o marido dela na frente de batalha para que ele morresse, e ele ficou com o coração tranquilo, não tinha problema algum, mas o Senhor mostrou para ele o problema. E Davi,
ele que conhecia Deus, ele que sabia que é somente Deus que pode dar sentido, pode trazer forma para o coração, ele faz uma oração das mais lindas da Bíblia, no Salmo 51, está aqui para você ler na parede, você vai ler aí, você pode acompanhar na sua Bíblia também. Ele fala: cria em mim, ó Deus. É significativo demais você, quando você lê isso, você lembrar disso. O Davi está falando com o Deus Criador, para o Deus Criador fazer como ele fez lá no início, criar, do nada. O verbo usado aqui é o mesmo usado lá no início, bará, aquele que cria do nada. Cria, Senhor, cria em mim um coração puro. O meu coração está impuro, deformado, sem sentido, necessitando renovação. Então renova meu coração, renova em mim um espírito que não se abale. Traz, Senhor, traz firmeza ao meu coração, que está doente. Nós temos andado com o coração doente, e temos buscado cura, gente, onde não vai ter cura, nem em lugar nenhum, não vai ter transformação para a sua vida. São coisas que não vão te dar transformação. Só Deus, aquele que cria todas as coisas do nada, aquele que é dono de tudo, ele pode trazer sentido à sua vida e à minha vida. Uma outra lição prática da criação. Deus é quem preenche o vazio do coração. Perceba que nós vimos os 3 primeiros dias, ele trabalhando o problema do sem forma, agora do vazio. Deus vai começar a preencher aquilo que estava vazio, aquilo que ele criou ali no primeiro, segundo e terceiro dia. Veja bem, versículos 14 e 19, vai acompanhando aí na sua Bíblia. Ele fala assim: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. O que ele criou lá no primeiro dia? Você lembra que veio a luz, separou trevas da luz, dia e noite, já estava pronto lá, o dia e noite estava pronto, é só decorar agora, vamos decorar, vamos preencher, e ele fala: vem esses luzeiros, e façam separação entre o dia e a noite. Fez Deus os grandes luzeiros, o maior governando o dia, o menor governando a noite, e fez também as estrelas. Ele fez também todas as galáxias, todos os satélites, está tudo pronto, fez também as estrelas. É numa simplicidade, numa tranquilidade que ele fala isso, né? Fez também as estrelas. Tá. Tem mais estrela no céu do que as areias do mar, mas ele fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus. Olha só a simetria, gente, a beleza disso, a simetria que houve. E os colocou no firmamento. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Já no 5º dia, ele cria os animais, que vão povoar a água e a atmosfera, que ele criou no 2º dia. Povoem, Gênesis 1, de 20 a 23, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. No 2º dia teve o firmamento, atmosfera, enfim. Agora vamos enchendo isso aí, as águas lá embaixo, enche de peixe aqui embaixo, as aves, para estarem voando aqui no firmamento. Diz ainda: Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multiplique as aves. Houve também tarde e manhã, o 5º dia. E chega o 6º dia, finalmente, Deus cria os animais terrestres e o ser humano, decorando assim aquela porção seca que surgiu quando ele separou a água. Versículo 24 a 31, mas aqui eu separei só o 24 e 26, por conta do nosso tempo, né? Produz a terra seres viventes, animais domésticos. Ai, que legal, né? Os pets, né? Apareceram tudo aí. Gato, cachorro. Só lembra que o gato e cachorro. Animais selváticos, os selvagens aí e tal. E disse Deus: vamos fazer um outro agora? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No 6º dia, agora está o homem ali também. Se o coração sem Deus
ele é informe, ele não tem sentido, e Deus traz sentido a ele, o coração sem Deus também é vazio. O coração sem Deus também é vazio. E o vazio do coração do homem só pode ser preenchido por aquele que preencheu todas as coisas desde o início, somente com o poder da sua palavra. Só Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Esse ambiente oco, profundo, que está necessitado de ser preenchido e que tem buscado preenchimento em várias fontes também. Djavan, compositor da nossa música, intérprete brasileiro, tem uma letra dele que ele fala o seguinte, olha lá a fotinha dele, bonitinho ele. Nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Aí ia ser vazio mesmo, né? Pelo amor de Deus. Nem o mar dá conta de encher esse fundo que tem aí. Mas vendo essa letra do Djavan, e é bom a gente ver os nossos poetas, como Paulo fala em Atos 17, a gente vê a visão de mundo deles, a visão de mundo de quem não tem Deus, não é mesmo? É exatamente essa aí. Nem que eu bebesse o mar, eu vou encher o que eu tenho de fundo. Tem muita relação com o que falou Agostinho, que nós vimos aqui, quando Agostinho ainda não tinha aquele encontro realmente com o Senhor. É um vazio terrível. É um vazio que, por mais que o homem tente preencher, bebendo, né, o mar das opções que o mundo traz, né, mulheres, dinheiro, poder, fama, sei lá, religião mesmo, amizades, esportes, futebol, o que for, por mais que ele tente preencher com isso, eles não vão conseguir chegar no fundo, porque é um vazio. Alguém disse que é um vazio exatamente do tamanho de Deus. Tem jeito. Nada que você coloque ali, você conseguirá encaixar. O pecado construiu um abismo entre Deus e os homens. O pecado construiu um abismo terrível, uma vala profunda demais. Muito profunda. O homem, mesmo criado à imagem e semelhança de Deus, com o pecado, ele foi manchado. Essa imagem e semelhança foi manchada. Características disso ele não perdeu, mas foi manchado, foi maculado. E o abismo foi colocado. E não há como fazer o preenchimento disso. Por isso eu e você sempre buscamos colocar um ídolo que se encaixe perfeitamente nesse vazio do seu coração. E minuto a minuto nós produzimos. O coração é uma fábrica assim intensa, de uma produtividade enorme de ídolos. Onde o Tim Keller falou que são as coisas boas da vida que nós transformamos em essenciais. E ele ainda diz mais uma coisa que eu peguei, que você pode ler aí na projeção. Ele fala assim, no seu livro Deuses Falsos, Tim Keller, fala assim, nosso coração as endeusa. Endeusa o quê? Endeusa as coisas boas da vida que nós transformamos em essenciais. Coisas boas da vida que nós transformamos em essenciais. Pensa aí um pouquinho, o que é uma coisa boa e que de repente você colocou como essencial na sua vida. O nosso coração endeusa isso como centro da nossa vida, porque conforme pensamos, elas são capazes de nos dar significado e segurança, proteção e realização, se as alcançarmos. Lê do engano, proteção e realização, contentamento, somente em Deus, aquele que resolveu o problema
da criação do mundo, o problema do vazio da terra, com o seu poder, e é o único que pode resolver o meu e o seu problema, o meu e o seu problema, de termos um coração vazio. O homem sem Deus, ele está constantemente cansado, inquieto, porque fica trabalhando com as suas próprias forças para preencher isso, preencher. Eu não sei como você entrou aqui, e talvez você está nessa inquietação, e nem entende, nem sabe o porquê. Por que é tão inquieto? Eu te digo com toda clareza, o Senhor Deus é o único que pode trazer esse contentamento ao seu coração. O homem sem Deus está constantemente cansado, trabalhando com todas as forças, para alcançar um descanso que nunca encontrará longe do Deus que preenche o vazio. Não adianta você ficar correndo, meu querido. Por favor, no nome de Jesus, volta para Deus. Se aplique a viver para o Senhor, para ajoelhar, para se quedar na presença de Deus, para entregar a Ele o seu coração, a sua vida, para reconhecer, sentir eu nada sou. Quem sou eu sem o Senhor? A minha força vem de Ti, o meu sustento vem de Ti, o meu contentamento está em Ti. Mas enquanto você estiver distante dEle, você vai continuar cansado, trabalhando com as suas forças, buscando nas suas forças esse contentamento. Só Deus preenche o seu vazio. E nesse cansaço espiritual que é gerado, terceira e última prática da nossa lições práticas da criação. Jesus, Ele é o descanso. Ele é o descanso para o inquieto coração. Lembra que eu falei com você que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele recebeu do Criador o que chamamos de atributos comunicáveis. Aquilo que Deus podia comunicar, Ele comunicou ao homem, nessa imagem e semelhança que Ele fez. Inteligência, consciência, retidão, justiça, bondade, amabilidade, criatividade. Tudo isso foi compartilhado com o homem. Eu e você temos isso. Eu e você que somos do Senhor, que somos crentes do Senhor, temos isso. O ateu lá também tem isso. Não adianta você ficar aí revoltado. Por quê? Por que o Djavan toca mais que eu, canta mais que eu, compõe tão bonito. Ele não é do Senhor. Por quê? A imagem semelhante, uma imagem manchada pelo pecado. Mas essas características estão a todos. É a graça comum que é manifesta a todos. O diferencial, querido, é que o Djavan não descansou em Jesus. É a graça especial que só tem quem abriu o seu coração, o coração que nem que eu bebesse o mar, encheria o fundo, abriu o coração e descansou em Jesus Cristo, que é o seu descanso. O pecado manchou essas características e o homem sem Deus não consegue ser nem sombra da imagem de Deus, daquilo que ele foi criado. Ele mostra alguns flashes, mas ele não consegue ser integralmente isso. Por isso a gente vê, eu falei do Djavan, mas eu coloquei aqui várias profissões aí. Você vê aí pessoas com uma profissão e profissionais realmente muito capacitados, psicólogos, né? O que mais que eu coloquei ali? Ah lá, um escritor, uma escultora, até o Emerson está ali, o construtor, ficou bonitinho ele, médicos, né? A turma do direito, da justiça, pessoas que fazem o trabalho de uma maneira magnífica, a graça comum, as características da imagem de Deus ali, nelas. Mas são pessoas que você vê, o que faz esse grande juiz, que está, né, acima de todos, né, e ele não tem descanso, ele não se contenta, ele não tem o seu coração voltado, de fato, para Deus e para uma tranquilidade
de alma. Por que acontece isso? Pessoas que são amáveis, sim, são amáveis, são justas, retas e tal, mas continuam ainda buscando algo, buscando algo, buscando algo. E olha que eu estou falando só de coisas boas, né? As coisas boas da vida, mas não têm o principal, não encontram contentamento. Precisam entender o princípio que Deus deixou instruído em Gênesis 2, que a gente vai encerrar com ele. Gênesis 2, de 1 a 3. O princípio do descanso. Diz assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado o dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia, de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º, o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Com o pecado, depois de Gênesis 3, que vai ser a próxima mensagem da série, quando o pecado entrou, o homem começou a entender melhor sobre esse princípio de descanso. Porque ele começou a necessitar de descanso. O trabalho começou a ser mais árduo, né? Árduo. Ele precisou de descanso do seu corpo, precisou descansar a terra, ele precisou mais do que isso, ter um tempo de descanso da insatisfação do seu coração por conta da distância, do distanciamento que ele, com o pecado, agora tem de Deus. E durante a história da humanidade, você vê, nada que o homem fizesse, ele conseguia esse contentamento e esse descanso. Os inúmeros sacrifícios de animais, aquilo era muito cansativo, para obter o descanso do perdão dos pecados, para se aproximar de Deus, nada daquilo satisfazia o homem, porque apenas foi o sacrifício perfeito e aquele que pôde trazer de fato o descanso que a alma do homem precisava. Hebreus 10, 12, você pode acompanhar na projeção aqui, diz assim: Jesus, porém, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Jesus foi o sacrifício definitivo para a remissão de pecado. Depois de cumprir tudo na cruz do Calvário, depois de cumprir tudo, de levar todo o cansaço do homem sobre ele, na cruz do Calvário, o que ele fez? Ele descansou, assentando-se para sempre à direita do Pai. E no seu descanso, no descanso do Cristo glorificado, vencedor, eu e você temos descanso. Eu e você podemos ter descanso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Com o pecado, uma imagem manchada, que ela nunca volta. Eu nunca posso recuperar aquela nitidez. Por isso eu e você precisamos desse Jesus, que é o nosso descanso, e é a imagem perfeita, sem nenhum embaçado. Essa imagem perfeita de Cristo cobre a nossa imagem imperfeita. Essa é a diferença, é a única diferença, querido. É a única diferença entre eu e você, que fomos alcançados por essa graça de Jesus, para o Djavan e para outros que ainda não foram. É a única diferença. É a graça que nos alcançou. A presença desse Jesus, que é a imagem perfeita, é que nos faz nos aproximar de Deus e sermos aceitos por Deus. Um texto de Hebreus que é muito, muito significativo para nós. Hebreus 1:3 diz: o Filho, que é Jesus, é o resplendor da glória de Deus, e é a expressão exata do seu ser. Jesus é a imagem exata,
não manchada, não maculada. Ele é de fato a imagem perfeita, exata do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra. E olha que lindo, para a gente encerrar, depois de ter realizado a purificação dos pecados, de novo, o descanso que ele teve, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Glória a Deus. Nesse próximo slide eu tirei do meu manuscrito aqui para você ter isso no seu coração. Jesus foi o sacrifício definitivo para a remissão dos pecados. Depois de cumprir tudo na cruz, ele descansou à direita do Pai. E em seu descanso, nós temos descanso. Ele é o nosso Shabat. Ele é o nosso sábado. Às vezes você olha para isso aqui, você fica discutindo, que dia que você vai parar, que dia que você vai descansar, que dia que tem que ser. O princípio que Deus está deixando aqui é o seguinte: ele teve um dia que ele parou, e ele contemplou, e ele teve contentamento em tudo que ele criou. Nós só vamos ter contentamento na nossa vida, se nós tivermos esse Shabat em nós. E esse Shabat é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro. Então nós vimos, para encerrar mesmo, o último slide, só para a gente ver o que nós vimos hoje, essas lições práticas da criação. Deus é quem dá forma ao coração informe. Não pense que você não precisa disso. É hora de você, quando nós olhamos para essa mesa, existe uma orientação tão linda. Examinai, né? Fala para o homem examinar-se a si mesmo. Então eu e você precisamos examinar o nosso coração. Na caminhada, será que ele não se deformou? Houve uma deformação. Quem pode dar forma a ele é Deus. É o único que pode fazer isso. Então, nesse momento, nós vamos fazer isso, quando nós estivermos participando desses elementos. Deus é quem preenche o vazio do coração. Você está lutando demais, correndo demais, buscando demais, nada preenche, não traz contentamento. Só Deus pode preencher, como Ele foi preenchendo todas as coisas no início. Só Ele pode preencher o vazio do seu coração. E Jesus é o descanso para o inquieto coração. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, assim, possa falar, continuar falando, incomodando o nosso coração, sabe? Aquela inquietação que Agostinho teve, que ele não aguentava mais, que Lutero teve, que ele não tinha mais palavras, ele estava agoniado, e só encontraram em Cristo, que eu e você temos a nossa experiência, que essa inquietação venha, e que transforme a nossa vida para sempre, no nome de Jesus, amém? Que Ele nos abençoe. Interessante observarmos, irmãos, deixa eu usar um outro microfone. A beleza da criação, e Deus fala para a terra começar a produzir. E a gente leu aí, né, toda essa produção da terra, as relvas, as plantas. E dentre essas aí, ó, trigo, começou a aparecer ali. E o homem, no seu cultivo, na sua exploração daquilo que foi criado por Deus, ele trabalha o trigo, ele tritura, ele faz o pão. Vem também a uva, a videira, amassa, não vou amassar ela não, mas tritura, até chegar ao vinho. Tudo é obra do Senhor, tudo é obra do Pai, tudo é obra do Criador. Do nada Ele fez. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele toma
do pão, fruto da terra, presente de Deus. Ele parte o pão, e ele fala assim: olha, esse pão representa o meu corpo, que vai ser quebrado por vós. Ele pega o vinho e fala: ó, esse vinho é a nova aliança no meu sangue, o sangue que vai ser derramado por vocês. Deus é maravilhoso. A mesa do Senhor nos comunica que existe uma presença espiritual do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus, que é o descanso para a nossa vida e que pode transformar o nosso coração. Quem pode participar? Aqueles que são imagem de Deus, imagem nítida de Deus. Então ninguém pode, né? Podemos ir embora. Quem pode participar? Aqueles que a imagem exata de Deus já tomou a sua vida. Aquele que Jesus Cristo já tomou a sua vida. Aquele que já confessou que Jesus Cristo é o único Salvador da sua vida. Aquele que através do batismo confessou essa fé, recebeu esse sinal visível dessa graça invisível, essa graça, essa transformação interna no seu coração. Todos esses que abriram o seu coração, de vazio profundo, mas abriram o seu coração e foram preenchidos pela presença do Senhor, assim, esses podem participar dessa mesa, essa mesa que comunica vida. Alguém morreu para que eu e você tenhamos a vida e a vida eterna. Alguém morreu para que eu e você tenhamos a esperança de estarmos com Ele um dia e nos encontrarmos numa mesa também. Numa mesa também, na mesa dos justos, na mesa dos justificados pelo justo Jesus. Isso é muito significativo, isso é uma maravilha. Mas eu e você precisamos orar, precisamos buscar a Deus. Precisamos nesse momento colocar o nosso coração diante do Senhor. De repente seu coração ainda está em busca de alguma coisa que você não sabia o que era até hoje, quando a palavra de Deus, eficaz, chega ao seu coração e diz: você precisa de Cristo, de Jesus. Abra o seu coração para Ele. Abra o seu coração para Ele nesse momento. Ore ao Senhor. Vamos ter um instante de oração silenciosa, onde você vai fazer uma autoanálise da sua vida e depois participar dessa mesa, a mesa do Senhor Jesus. Oremos. Oh Pai, Tu és o Criador de tudo. Toda glória e majestade vem do Senhor. Só o Senhor pode dar forma ao coração informe. Só o Senhor pode preencher o vazio da nossa alma. Só o Senhor Jesus, que morreu por nós, que ressuscitou, que foi glorificado, que se assentou, que descansou à direita do Pai. Só o Senhor pode transformar a nossa vida, porque o Senhor é o nosso descanso, é o nosso sábado. Meu Deus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Vasculhe o nosso coração até o mais profundo, Pai, no nome de Jesus. Vai, ó Deus, ali e desenterra, meu Deus, no mais profundo, tudo aquilo, ó Deus, que tem trazido um distanciamento nosso do Senhor. E no nome de Jesus, que possamos sentir, ó Deus, a alegria e o contentamento de olhar não para a obra nossa, porque o Senhor é o nosso sábado, olhar para a obra que o Senhor fez no nosso coração de transformação e dizer: ah, Senhor, é nisso que eu descanso, é nisso que eu me contento. Pai, nesse momento nós consagramos esses elementos que saem do uso comum, Pai, para ser um alimento espiritual, o nosso alimento espiritual. Pai, no nome de Jesus, que cada um aqui
possa participar, recebendo de fato, meu Deus, a unção, a vida e a manifestação viva do Senhor, em nome de Jesus. Amém.